É uma história longa e um pouco complexa, mas assim, muito sutil, né? Porque em períodos de infância, a gente não tem muita noção de sintomas, eu digo sobre espiritualidade e sobre físico, né? Então, assim, eu era uma criança que eu sempre tinha uma prima que conversava muito. Eu conversava muito com a minha prima no espelho, né? Minha mãe falava, contava muito sobre isso. Mas também eu era muito curiosa, além do signo, né, de Gêmeos, nós geminianos somos muito curiosos. E eu gostava muito de aprender, né? Então, quando eu entrei na escola, eu comecei a perceber dificuldades para poder enxergar. Eu sempre gostava de estar perto da professora, eu sempre gostava de anotar ou ouvir a explicação. Então, eu sofria muito bullying, porque as crianças, normalmente, elas tinham os livros, tudo, e eu procurava ficar perto de quem gostava de estudar, que tinha experiência para trocar. Desde a primeira série eu me lembro sobre isso. Com o passar do tempo, ali no ensino fundamental e tudo mais, nessa passagem as coisas iam ficando mais sérias, porque assim, cada vez eu ia me adaptando, criando métodos para aprender, sem que eu precisasse depender muito dos livros, sem que eu precisasse estudar para as provas, porque eu entendia, então eu sabia que ele ia trazer para a vida. Isso se agravou muito, né, nos outros períodos, até na fase da adolescência, achava-se que eu tinha vista cansada e essas coisas, estigmatismo, miopia, que era o que eu tratava na época. E aí se agravou muito, porque eu continuava me adaptando, mas conforme eu ia ao médico, era trocar o óculos, o colírio, e aquilo foi diminuindo de tempo o tratamento e cada vez mais sem um resultado. Isso já adolescente, trabalhando, né, tendo dificuldade para trabalhar, para escrever e tudo mais. Então, nesse processo todo, quando eu cheguei numa fase de trocar um óculos a cada 15 dias, e o colírio ele já me dava arritmia, tudo, eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso ser revisto. E eu procurei a opinião de um outro médico. E quando eu cheguei para a consulta, já foi uma coisa assim, meio que desesperadora, porque eles me perguntaram se eu tinha acompanhante, que por que, que eu não fui buscar atendimento antes, e eu achando que seria mais um óculos ou um outro tratamento. Na verdade, eles me disseram que era irreversível, não tinha cura, e que naquele momento o que podia me auxiliar era um banco de órgãos, né? Eu tenho uma doença que se chama ceratocone, foi descoberta tardiamente, e com a evolução da doença, vem outras comorbidades, como glaucoma, vem ceratites, vem alergias. Então, eu fui num processo já de muito avançado. E aí eu fiquei muito triste, né? Porque eu não entendia. Mesmo assim, voltei no outro médico e ele me deu o mesmo tratamento de que antes. E aí eu questionei, né? Expliquei tudo. E ele falou: olha, não tenho mais o que fazer. Então, não se sabe muito sobre essa doença, é uma doença rara, não tem muitos tratamentos a não ser, em casos extremos, chegar ao transplante. E como aqui é um consultório particular, a senhora tem que procurar um hospital escola, um hospital base, né, no caso. E aí foi assim que eu me deparei com a nova realidade. Porém, nessa nova realidade, eu já não conhecia a roupa que eu usava, eu não conhecia as pessoas, e o constrangimento de pedir ajuda. Então, as pessoas falavam assim: poxa, eu passei perto dela, fingiu que não me viu. E eu me dedicava muito a trabalhar e estudar, porque eu tinha muitos planos, muitas metas. E naquela época não tinha acessibilidade, né? E então, assim, como se eu tivesse o mundo e de repente eu acordei e o mundo foi tirado, né? Os passos foram me tirados da frente para realizar meus sonhos. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fui condicionada a trabalhar muitas horas na época, porque eu já tinha um déficit. Então, se colocasse uma pessoa no meu lugar, seria mais vantajoso para a empresa. E me inscrevi num banco de órgãos muito assim, sem pé, porque naquela época nem se falava em doação de órgãos, muito menos poderiam dar uma esperança, porque eu estava chegando no estágio avançado, não tinha nem outro paliativo. Fiz todos os procedimentos, esperei, e sempre tem um momento da vida da gente que a gente tem uma revolta, né? E sempre esses processos, a espiritualidade estando ali, me intuindo, eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre fui muito sensível.
Mas, assim, a dor era tanta, né? A desorganização ali buscando um câmera era tão grande que, às vezes, quando a gente sente dor, a gente não quer ouvir nada, a gente quer produzir. E um dia eu senti muita tristeza quando eu vi na época o noticiário dizia assim, são 100 mil pessoas em São Paulo ou no Brasil precisando de um órgão, transplante de córnea não tem previsão, precisa compatibilidade, e a ficha não tinha caído porque assim, a gente precisa de compatibilidade, a gente precisa de ter um recurso, a gente precisa de toda uma estrutura para passar por um transplante. E ao contrário do que as pessoas pensam, que é assim, mas é de córnea, a córnea é o único órgão que fica exposto, suscetível à rejeição por qualquer poeirinha, por qualquer organismo estranho, porque fica muito exposto. E fora a sensibilidade, você imagina, a gente leva 12 ou 15 pontos, e quando aquilo abre, a gente tem que ir para o pronto-socorro. Imagine uma coisinha no olho, um ponto aberto ali cortando. Então, todas as sensações, mexe com o estômago, desconforto, e eu superei. E chegou, né, o dia que eu fui brigar com o sagrado. Porque sagrado, eu tenho que ficar passando por isso, 100 mil pessoas, eu não vou conseguir chegar nessa fila, porque eu já corria risco de coçar e tirar o globo ocular. E aí eu me revoltei aquela noite, sabe? Eu chorei muito, eu tinha que subir um lugar escuro no quarto que eu dormia, e ali eu fiquei quase que de joelhos. Aí no outro dia eu acordei revoltada. Era uma sexta para sábado, eu falei, hoje eu vou comer tudo que eu posso, porque a gente tinha que andar paramentada para qualquer momento que chamasse a gente deixar onde a gente tivesse para o transplante. Falei, hoje eu vou comer o que eu quero, que eu tenho vontade, já que vai demorar 100 mil pessoas, e fui, né? No horário de almoço, pedi ajuda para as amigas. A gente foi num restaurante, eu adoro pudim, tinha pudim de grátis, comi pudim que vim com a calça aberta. Aí quando eu voltei, a recepcionista falou assim: olha, tem um tal de um médico de um transplante ligando aí, deixei no telefone o recado lá na sua mesa. Quando ela falou isso, eu falei: nossa, a discussão que eu tive ontem deu ruim para mim, né? Porque eu briguei e hoje já veio, não sei. E aí eu tinha deixado tudo em casa, precisei me deslocar, e tem horas, você tem um prazo para chegar para não perder o órgão. E aí já foi aquela gritaria, aquela confusão, na época não tinha Uber, tive que ir de táxi, cheguei lá, já comecei, né, pensando, falei, não vai dar certo, porque eu fui muito má, pela primeira vez eu discuti, eu questionei. E ali foi o primeiro encontro sério, assim, porque quando me internaram, né, no caso minha mãe, minha tia, tudo, eu já vi, meu médico falou, você não está em jejum, então a gente vai ter que deixar esperando. E eu já fiquei internada e o setor só tinha pessoas desenganadas, gemendo, e eu ia buscar ajuda para essas pessoas, eles diziam que elas já estavam medicadas e que aquilo ali era questão de dias. Então aquilo começou a me dar uma aflição e muito pensamento negativo. Então, uma enfermeira veio e falou assim: olha, senta ali que a gente está preparando para você ir para o centro cirúrgico, e me deu uma Bíblia enorme, né? Porque eu já não enxergava nada, me deu uma Bíblia e eu coloquei aquilo no rosto para controlar. E eu lembro assim, que já não vendo nada, eu abri a Bíblia e eu li assim: tu pedistes e pela minha mão tu estivestes, fazer por merecer. Então, foi o primeiro, né? Falei, nossa, é verdade, eu pedi, eu questionei, e eu tive no outro dia. Então, comecei a entender como que a gente, questionando a espiritualidade, sinceramente, ainda que não tratada, como a gente acessa. E aí foi um processo, né? Eu fiz o transplante, já veio o processo de um coma breve, mas o coma ele é assim, a gente ouve, a gente sente, a gente só não se comunica, né? E ali começava um processo doloroso, porque eu tinha que voltar a trabalhar, porque eu achava que o transplante curava. E só depois que a gente transplanta, eles dizem que é um tratamento para a vida, medicações contínuas, e naquela época a gente tinha que pagar até a preservação do órgão. Imagine a medicação, né? Imunossupressores. E aí eu tive que sair seria um repouso de 6 meses num quarto escuro, com toda a medicação, tudo. E eu não poderia, porque eu não teria como manter o tratamento afastada do meu trabalho. Então, mais uma vez, eu corri o risco, me colocaram num lugar que não era apropriado, e aí, como eu trabalhava com computadores, aquilo afetou mais a recuperação, e aí foi um processo já, né? A cirurgia em si ficou muito bonita, mas o processo de recuperação, ele foi muito conturbado. E aí vem o quê, né? 2 anos depois, toda aquela conturbação, e eu já
sempre confiando. E eles dizendo, não tem problema, não vai avançar no outro olho, tudo, mas você vai ter que ter a regra para o resto da vida. E quando a gente faz esses tipos de tratamentos, exames, tudo, a gente tem que fazer todos os exames para não correr nenhum risco de perda do órgão, de rejeição, não pode, tem que estar tudo alinhadinho. E, de repente, 2 anos depois, o que acontece? Nina vai levar a irmã no médico, né? Porque a irmã não estava bem, tudo. E aí a Nina começa a sentir mal, todos os pontos do transplante começaram a abrir 2 anos depois, que era muito cedo, né? O organismo vai rejeitando. Eu falei, já estou aqui mesmo, na sala de pronto-socorro. Aí o médico, né, que me atendeu, disse assim, olha, para os pontos da senhora estarem abrindo, só pode ser uma razão, a senhora está grávida. Eu olhei para ele e falei, olha, doutor, eu fiz todos os exames garantindo que eu não posso engravidar, e justamente pela segurança, tal, não sei o que. Ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos ali, tem uma sala de ultrassom, né? Você vai passar pela médica especializada, e a gente vai fazer um exame, nem vou colher exame de sangue, porque a título de imediato. Quando eu entrei nessa sala, tranquila, né? Fui relaxada. Aí a médica dizia assim, aqui é o coraçãozinho, essa luzinha piscando, e eu assim, coraçãozinho, luzinha. Ela falou assim, olha, e pelas medidas que eu estou previamente fazendo aqui, é uma criança de aproximadamente 6 meses de gestação. Então eu falei assim, mais um milagre. Por quê? A gente, os médicos, as pessoas transplantadas sabem que toma aquelas medicações pesadas para a vida. E uma pessoa grávida, ela não pode tomar nenhum medicamento sem orientação médica. Imagine uma criança com 6 meses, com o meu corpo praticamente normal, eu não tinha nenhum indício de que estaria grávida, e a criança recebendo tudo aquilo. Então, daquela sala, eu já saí com um documento que era um pré-natal de alto risco. E dali 15 dias eu voltei para o hospital que eu tinha feito o transplante, tudo. Era cardiologista, tipo assim, eu tinha pré-natal 4 ou 5 dias na semana, então era intensivo. E num desses dias, 15 dias depois, foi agendado tudo, eu fui numa consulta de cardiologista, foi perfeito, marcaram para a próxima semana. E eu estava com a minha mãe. E aí eu falei assim, mãe, parece que eu tô nervosa. Você poderia pegar uma água para mim? Porque eu não tô conseguindo nem andar antes da gente pegar o ônibus. Minha mãe falou, você fica quietinha aqui na porta, né? E eu vou pegar uma água ali e já venho. Quando minha mãe voltou, eu já estava na emergência. Eu tive uma parada cardíaca por conta de arritmia na porta do hospital, saindo da consulta de cardiologia. E aí eles fizeram as manobras de ressuscitação, tudo. Porém, dali, eu internei. E fiquei até 2 meses mais depois do que meu filho nasceu. E o que os médicos diziam? Provavelmente seria uma criança mal formada, por tudo aquilo que estava passando, a medicina não entendia, e que no risco da mãe eles sacrificam a criança. E eu não conseguia aceitar aquilo pela forma que aconteceu. Foi uma forma surreal, como tudo na minha vida. Então eu não tinha autoridade para assinar um sacrifício e não permitir que minha família fizesse isso. E aí vem todo o abandono, né? Quando você está no hospital, você não tem amizades, acaba tudo ali, é você, sua consciência e sobrevivência. E fiquei ali cada vez mais sofrendo. Os médicos já diziam que eu não poderia ter anestesia, que o parto seria difícil, mas eu tinha uma fé. E eu fiquei numa ala que cada dia que tirava uma pessoa, a gente já sabia que não voltava mais, tão grave. E eu fiquei assim até o nono mês, porque eles induziam uma medicação que é muito comum usada para que a criança nasça, porque para poder agitar, porque eu não tinha forças. E eu falei, mãe, amanhã você vem para me visitar, leve minhas coisas hoje, porque amanhã eu já acho que eu não estou mais aqui. Mas eu não tenho força mais. Mas façam de tudo para cuidar dessa criança se eu faltar, porque era um desengano total mesmo. E eu já não tinha força física. E me mandaram, fiz 10 ultrassons naquele dia e não tinha nada. Quando amanheceu outro dia, véspera de feriado, meu prontuário não subiu. O que eles fizeram? Me anestesiaram. Então, eu fiquei um bom tempo sofrendo, porque eu não podia tomar anestesia, anestesiou, entrei em choque. E o parto foi fórceps, foi muito sofrido. Então, eu entrei em coma. Dali foi mais difícil, né? Porque além da dor, além de tudo que eu estava passando antes, veio coma.
E quando eu acordei desse coma, eu lembrava que quando as mães pediam para tomar banho, a criança viria. E se reuniam muitos médicos, psicólogos e um bercinho vazio. E eu tinha muita curiosidade para saber. Aí elas vieram, porque eu tinha propensão de ter uma menina. Todos os exames, mais de 20 exames, não vi o coração, ele não tinha sinal vital, mas era uma menina, que era um exame muito potente na época que via tudo. Cadê minha menina? Quando eu acordei, eles me disseram que era um menino e que ele estava sendo alimentado durante todo esse tempo e que, em vista de tudo que sofreu, ele nasceu muito bem. E aí eu pedi para tomar banho para ver a criança, porque quando a gente toma banho, tudo, né, eu levo, a gente vê a criança. Aí me levaram na cadeira de roda, quando a água bateu na minha cabeça, eu voltei para coma, porque deu um choque ali. E ali eu tinha um motivo para sobreviver, uma criança que era um anjo para cuidar, porque eu já andava muito desmotivada com tudo, eu não tinha uma razão, né? E aí quando eu saí do hospital, a gente descobriu que a gente não tinha para onde voltar, porque eu já estava dada como desenganada, tudo, e eu tive que recomeçar e parar um pouco o meu tratamento, porque ele nasceu como um milagre. Eu passei por um milagre, mas ele tinha sequelas das desfibrilações, de todas as manobras que eu passei. Então, o coração dele nasceu de forma diferente, precisava de um cuidado. Graças a Deus, criou bem, homem, saudável, tudo. Mas foi uma luta de ressignificar e ter que voltar a fazer meu tratamento agora na fase adulta, porque a gente sempre prioriza os filhos, né? Principalmente quando é criança. E aí eu pensando que eu já tinha passado por todas as coisas, né? Milagre e tal, coma, superação, porque a cegueira, ela foi evoluindo e eu tentando me adaptar. Eu sempre fui muito adaptativa. E aí chegou uma época em 2012, quando dizem que o mundo acabou, né? Em 2012 eu tive uma febre por um período e ninguém justificava se era dengue, o que era. Eu sei que eu passei tipo desenganada na cama sem me mover e de repente eu comecei a levantar. E nesse levantar, 15 dias depois, novamente eu colapsei. Aí eu tive um problema renal, tive uma série de coisas. E eu tenho uma amiga que é uma amiga, eu costumo dizer que eu devo ser um aborto que ela fez noutra vida, porque ela nunca me abandonou e está comigo até hoje nessa jornada. E ela foi comigo e a médica falou: olha, se não ligar para um hospital de referência, não tem o que fazer, porque a gente não está sabendo e colapsou. Coração, está entrando em falência. Talvez por conta da febre, né? E eu já tinha o problema cardíaco. E dali então fui parar no outro hospital de base, a gente foi para acampar, época de Natal, tudo. E, a princípio, eu fui tratada com artrite, com doença autoimune, porque são doenças que precisam ser descartadas para ter um diagnóstico. E é muito difícil encontrar e definir uma doença autoimune, porque os processos e sintomas são muito parecidos. E aí, fazendo tudo isso, tomando medicação pesada até hoje, tramadol, essas coisas todas, né? E nada. Aí vem a Covid, né? Precisava ver mais nada, veio a Covid, a orientação é para a gente ficar em casa, porque não se sabia o que fazer, e foi bem no auge, 2020, eu por, por um acaso, minha irmã foi fazer um teste de Covid, porque a empresa solicitou ela e as pessoas que moravam ou tivessem contato. E nós fomos detectadas com Covid. E mesmo as pessoas, os médicos, não acreditando que eu passaria pela Covid, naquele período que estava todo mundo indo embora e tudo, então eles não acreditavam, mas foi confirmado e eu já estava num processo meu organismo estava se autodefendendo. E o da minha irmã ainda estava no processo inflamatório. E aí, naquela época também, você curou? Ótimo, então vai para casa, tudo bem, amor, vai vivendo. Porque não tinha o que fazer, não se sabia. E eu sempre brinco, digo assim, parece que devolveram a alma, o corpo trocado, porque eu não me reconhecia. Né? Então, assim, e dali eu comecei a sentir um cansaço extremo, uma parecia que eu existia, né? Uma sensação de desligamento profundo. Mas eu continuei. E então eu comecei a questionar o médico, que eu não era mesmo. Ele falava: é ansiedade, é todo esse processo que a gente está vivendo na pandemia. E cada vez mais caindo, desmaiando, até que eu conversei com outro médico do mesmo hospital de base,
Porque quando eu fui me trocar, eu não percebi. Aí meu filho falou, mãe, você perdeu muito peso e tem um nódulo na sua clavícula. E eu falei, doutor, o senhor consegue ver se tem um nódulo? Porque eu não tenho sensibilidade nas mãos para sentir. Quando ele viu esse nódulo, ele me pediu exames de imagem. E essas imagens, elas foram decisivas, né? Porque elas apareciam linfonodos generalizados no meu abdômen inteiro, do pescoço até a barriga. Então, o susto foi, aquilo poderia ser algo muito grave, terminal, sem tempo para nada, ou aquilo poderia ser uma infecção, uma inflamação que meu corpo não combateu, e meu corpo, o meu pulmão, né, com exames mais detalhados, né, porque aí ele já, com um comprometimento maior, todos os órgãos, mas pulmão e coração, eles estavam excessivamente comprometidos, por isso o cansaço. Aí eles me pediram um exame específico, que é um escaneamento do corpo inteiro, e ali eles já disseram, você volta imediatamente, só perguntaram o que eu senti, eu confirmei, mas eles não me disseram a gravidade, só falaram que encontraram até cristais no meu pulmão, para ter uma ideia, e fibrose. Então, o que eu tinha, tipo assim, na verdade, eles nem sabiam se eu sobreviveria até chegar ao resultado do exame por conta daquela situação. E isso foi, tipo assim, esse processo todo, no 2020, 2019, 2020, 2021, já estava passando por isso. E aí, não, eles pararam tudo, falou, não podemos falar porque somos médicos de exame, vá para o médico, que precisa dar continuidade. Aí eles me pediam muita biópsia por conta desses linfonodos. Então o médico via, né, os lugares da biópsia e falava que estava tudo bem, mesmo eu com o exame. E aí eu falei assim, bom, eu tentei de tudo, ele não me atende, o que que eu faço agora? Eu vou pro dia da consulta, que já está perto, já tomei a vacina da Covid e tal, a terceira dose. Cheguei lá numa época de dezembro, época de festa, já cheguei lá muito cansada, mas falante, brincando com toda a turma, mas meus sinais vitais eles estavam muito baixos. Coração 30 por minuto, pressão arterial por volta de 8 por 5, 8 por 3, se não me engano. E a minha consulta era às 13 horas. E eu cheguei às 11, né? E falei, não vou almoçar, porque aí agiliza, não atrapalha a minha amiga. E depois só Feliz Natal. Pois é, das 13 horas ele vinha e dizia, tô vendo o prontuário, tô vendo isso, tô indo ali. Me chamou às 17 horas. E eu cansada, mas ali firme, né? Eu queria água, queria banheiro, mas queria ir embora. E quando ele me chamou, eu estava com a antecipação dos exames na mão, e falei, doutor, eu tenho os exames aqui que eu tentei encaixe, não consegui. Ele falou, não, eu passei a tarde inteira vendo seu prontuário, porque é muito extenso e está tudo perfeito. Está tudo normal, eu vou imprimir suas receitas, aí a gente vai de férias, vou marcar para o ano que vem. E eu ficava assim, né, confusa, né? Eu olhava para minha amiga, né, na direção dela, sem entender. E aí ele falou assim, a senhora pode esperar lá fora, que eu vou imprimir as receitas. Quando ele falou isso, eu falava, eu não consigo levantar, doutor, não consigo. Aliás, eu cheguei aqui, é, meu coração estava a 30 por minuto, tudo, e eu estou esperando chamar. Porque para mim, eu fui tão acostumada a resistir à dor, a ser questionada, que para mim, aquilo vai chegar a minha hora, eu vou ser atendida e não, né, sabe assim? E outra, quando a gente está nessa situação, desse processo de colapso, a gente não tem um raciocínio assim, né? A gente vai ficar muito lenta. Então, quando eu falei isso, ele já tirou a máscara, né? Pegou o meu pulso, depois ele pegou o estetoscópio, daí eu vi ele tirando o jaleco, e ele falou, olha, eu tenho que te pedir um eletro, mas todo mundo já foi embora, porque passou muito do horário para eu te chamar. Eu falei, não entendi. Aí então eu fui para o pronto-socorro fazer um eletro, e doida para tomar água e sair dali, né? E vamos embora, porque lá vem o horário de pico. Aí eu falei para a doutora, posso ir tomar água e no banheiro? Ela falou, você não pode se mexer. E eu olhei para minha amiga e falei, se eu não posso me mexer, vieram os dois. Ela falou, doutor, provavelmente o coração dela começou em curto-circuito na parte da manhã. E durante esse período, olha a situação que está. Provavelmente, a hora que esse sangue, os enzimas, tipo cortisol, essas coisas, eles baixarem, vai ser um corpo duro. Aí quando ele falou assim, eu vi que ele se desesperou, até então eu estava me arrastando e indo para todo lado. E colocaram numa cadeira de rodas e me levaram para um monte de túnel, uns lugares assim, e eu olhando para minha amiga e pensando na receita, né? Ó, transplantada, né?
com várias situações para tomar medicação. Não tem remédio amanhã, o que eu faço? Pensando, né? E olhando para ela, você me chegou lá e eu questionei, né? Quando ele chegou, o doutor me deixou numa recepção, eu falei, doutor, o senhor falou que ia me entregar a receita, mas o senhor não errou minha consulta, como eu faço? Ele simplesmente virou e falou assim, você não entendeu que você está morta? E que você não precisa se preocupar, porque aqui eles só vão fazer o cumprimento de um protocolo. Não tem mais que se preocupar com isso. Ele simplesmente se evadiu do local. No que ele se evadiu do local, já eram aproximadamente 18 horas. Não conseguiam me levar para a UTI, porque a minha consulta ficou em aberta no outro prédio. Então, eu que saí para ir para uma consulta normal de rotina, fiquei agonizando até aquele momento, e aí precisava de uma pessoa, de alguém da família para internar, no caso meu filho, porque a minha amiga ela não poderia fazer isso. A gente foi para uma consulta e não para um procedimento. Aí meu filho trabalhando na faculdade, chegou quase meia-noite. E aí eu não aguentei o processo, porque eu já cheguei agonizando. E os médicos que me receberam, mesmo sem poder me internar, eles traziam os equipamentos e me atendiam ali naquele local e eles choravam, eles faziam de tudo. E teve uma hora que eu não suportei, porque eles diziam assim, olha, neuropatia, o sangue está se concentrando no abdômen porque o coração já não tem função. E está preservando, mas a gente não tem tempo. E eu lembro que eu ouvi isso. E fiquei, né, naquele momento, para mim foi aquele momento, que para mim era uma exaustão. E então eu fui para o lado do astral, eu tive uma experiência de EQM, que mudou toda a história, e é por isso que eu estou aqui hoje. Foi uma experiência assim, muito maior do que todas, porque eu fui para o astral, eu vi todas as coisas. Foi um período de dias, porém, lá não existe tempo como aqui. Então a gente acessa tudo muito rapidamente, a gente aprende muitas coisas por sentidos que a gente também não usa, telepatia, a gente flutua, a gente se desloca em locais de luzes, locais assim maravilhosos, e eu não queria voltar, porque eu entendia que eu estava no lugar estudando com algumas pessoas, mas eu não sabia definir como aqui na Terra. Mas tinha uma essência, uma consciência muito grande, muito forte, de uma luz muito intensa, que nós não podíamos levantar o olhar, porque eles diziam que se a gente levantasse o olhar, a gente seria fulminado de tanto poder que existia ali. Mas todos usávamos roupas da cor da luz do ambiente, que seriam túnicas, né? O ambiente era tranquilo, a gente ficava como em posição de yoga, mas sentado como se fossem nuvens, porque eu não sei o que é aquilo. Então, o que eu acho mais perto, eu vou definindo. Então, nesse processo todo, que era muito bom, tudo, vinha um outro ser, que era muito mais alto, de outra tonalidade de luz, de cor, né? Mais dourada, assim, porque a outra era um branco azul anil, bem clarinho, tudo. E aí, quando entrou esse ser muito alto, tudo flutuando, na minha concepção parecia ser uma enfermeira, né? E um lugar de onde ela saiu, para mim era uma porta, mas era uma coisa imensa, com uma luz que tomava conta de tudo. E aí ela dizia que teria vindo me buscar. E essa consciência dizia, né, em telepatia, que eu deveria voltar e que eu já tinha sido instruída para o propósito, missão, tudo, e que eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, e que eu já tinha acessado toda a verdade. Então eu me dirigi, né, assim, de cabeça baixa, mas perguntando para aquela essência por que eu não podia ficar, porque ali era muito bom. Era muito bom e eu não tinha consciência de nada além daquele momento. Eu não lembrava de onde eu vim, o que eu estava. Para mim era muito familiar. Parecia que eu estava no meu ambiente, no meu habitat. E aí ele disse que não, que tinha alguém me esperando e que eu deveria, que eu já sabia tudo o que eu deveria fazer quando retornasse. E aí eu me despedi das pessoas e muito assim, meio, né, tenho que ir, então eu vou, mas muito contrariada. E quando a gente passou por aquela luz, eu já vi os olhos na UTI. E abrindo os olhos na UTI, eu ouvi a voz dos médicos falando com o meu filho, né, porque assim, a gente não consegue se comunicar, mas ali a gente ouve e percebe tudo. Mesmo confuso. E ele dizendo que já tinha feito de tudo, que eu já estava num processo de muitos dias de sofrimento, e que não tinha o que fazer, e que era muito doloroso o processo que eu estava passando ali, né?
então que ele já pensasse em outros protocolos, e caso ele decidisse, para ele voltar a conversar, ou seja, procurar trâmites para funerária, essas coisas, né? E aí eu vi meu filho meio que chorando, tudo. E quando eu ouvi meu filho meio que chorando, os aparelhos começaram a disparar alarmes. E aí eles vieram pedir, eu ouvia, tira ele daqui, e veio todo mundo, e foi desfibrilador, e foi todo aquele processo que eu já conhecia. E o curioso foi assim, né? Passou por tudo isso, mas meu coração não voltou. E aí vem a hora de trazer psiquiatras, psicólogas, toda a equipe médica, para ver, saber quem eu sou, o que você está fazendo aqui, para ver, porque como faltou oxigenação nas extremidades, pelo prazo que eu fiquei exposta, agonizando, então previa-se que isso tivesse atingido o meu cérebro, porque atingiu muito as minhas pernas, mais os meus olhos. Então, eles já ali já disseram que eu era um milagre, porque eu tinha passado por uma situação de morte súbita, né? Que eu tinha tido um bloqueio cardíaco total e eu tinha voltado. E que, ao contrário do que a gente vê nos campos de futebol, os atletas, as pessoas têm a morte súbita e ninguém voltou para dizer o que aconteceu. Então, aquilo era uma coisa inusitada, eles não estavam sabendo nem como proceder. Mas, discutindo por alguns dias, eles chegaram à conclusão que havia tentativa de colocar um dispositivo, um marca-passo ou alguma coisa que pudesse fazer a função cardíaca, porém sem anestesia, porque um coração parado recebendo anestesia é muito complicado por danificar, né, por poder danificar o cérebro. Então, eu ainda brinquei com eles, né? Porque assim, eu dizia assim, imagina, se eu morrer e voltei, não vai ficar mais. Então, pode, pode aceitar aí que eu vou fazer sim. E eu comecei a ter as lembranças, né? Do astral, do que eu vi, da verdade, sobre o nosso amado Mestre Jesus, sobre a nossa essência, sobre o que a gente está vindo fazer aqui. Portanto, eu tinha que passar daquela fase também, né? E aí eles me explicaram tudo, né? E era uma tentativa e eu estava consciente de acordo, e eu sabia que ia dar tudo certo, porque a planificação lá já estava tudo correta, então não tinha por que me preocupar. Porém, quando providenciaram tudo, que eu fui para o centro cirúrgico, né? Eu me recordo que eles disseram assim, olha, a gente vai furar, vai cortar para ver os reflexos, justamente por não poder ter um processo de anestesia convencional. E eu lembro que quando eu entrei ali, um dos médicos que me levou, ele dizia que eu fazia muitas preces e falava muitas línguas estranhas. E aí eu acordei com ele pedindo licença, porque estava no momento de ver meu curativo, e para mim eu ainda não tinha nem passado pela cirurgia, então eu não senti nada, eu não vi nada, e só perguntei para ele como as pessoas que estavam lá estavam vestidas, porque aqui na matéria eu não enxergo, e estava muito comprometida por esse processo todo. E onde eu estive, eu enxergava plenamente, desenvolvia todos os sentidos e alguns. E no centro cirúrgico, eu vi essas pessoas. E aí ele me disse que eu falava umas línguas diferentes, que eu fazia preces, e que o tempo todo, até aquele momento, que já eram 18 horas, né, eu fui de manhã, que ele teve que me acordar sentindo muito para ver o curativo, porque eu não parei daquele transe. E aí, quando eu perguntei das pessoas que estavam, ele falou, não, eram pessoas com roupas verdes, azuis, tudo. E aí eu tive, né, a realização de que aquelas pessoas que estavam comigo ali naquele processo eram as mesmas pessoas que estiveram nas salas de aulas aprendendo, né, que estavam comigo. Então, assim, ali foi maravilhoso descobrir uma egrégora que no momento eu não sabia, isso foi sendo digerido até hoje, mas eu já vi para cá, né, o propósito do canal, né, do fato da gente ter se encontrado, porque lá no astral eles diziam que eu tinha que dizer a verdade, que eu deveria abrir meios de comunicação, que isso deveria chegar a várias pessoas, e eu ficava pensando, como assim comunicação, se eu sou tímida, se eu cheguei aqui meio capenga e vou voltar 10 vezes mais capenga, né? Eu ainda falava para minha amiga, amiga do céu, como que eu vou levar a verdade, sair por aí ou falar, como vai ser isso, se até para vir no hospital, até as minhas necessidades mais básicas, eu preciso de ajuda, e aí a espiritualidade responde, né? É ela que comanda tudo. E quando ela comanda, você não resolve. Ela traz tudo formuladinho. E passei por isso, né? E eu via lá do astral também, e as psicólogas que falavam que eu não tinha tido nenhuma função cerebral perdida, falavam, até ela está pronta, é só ela ir para a internet. E eu ficava, o que eu vou fazer na internet?
E no desenvolver desse tempo a chegar até aqui, eu comecei a receber muitos downloads da espiritualidade, inclusive muitas coisas, o meu processo também, muitos fenômenos que aconteciam comigo e eu não sabia denominar, você, Aline, me ajudou muito, né, me encaminhar para tratamentos que me esclareceram muito, você teve condição de identificar. E veio a ideia do canal, né, para ser um meio para falar a verdade, para trazer as informações que estão chegando, que são muitas, e vinham canalizando. Então, muitas vezes eu estava adormecendo e vinha o nome, por exemplo, do canal, ou uma mensagem. Foi sendo construído aos poucos. E há uns meses atrás, eu falei, não é hora, porque eles disseram agora que tem que ir e as coisas vão acontecer de forma que isso vai despertar muitas consciências. Então eu comecei a perceber que eu já era uma pessoa muito sensível, mas era muito contida, porque eu tinha muito, assim, problema com a religião. Existiam alguns fatores que me punham medo, que me limitava, que viam aquilo não como uma coisa de luz. Então eu me fechava muito, mas eu sempre tive uma visão dimensional diferente, uma assertividade que chegava até a me assustar. E depois dessa experiência de morte, isso se potencializou de uma forma que eu acho que até você poderia explicar sobre a dimensionalidade e tudo. E aí eles mesmo, através de confirmações que a gente recebe aqui, pelos tratamentos que a gente tem acesso, e vão revelando, né, o que a gente passou. E o mais curioso, né, eu continuo sendo um milagre para a medicina, continuo sendo estudada porque tem cientistas de um complexo hospitalar de referência praticamente do mundo todo que não entendem, e a cada vez que eu vou, uma novidade, porque assim, tanto para a medicina não ter recurso, eles ainda estudam e veem esse trajeto que eu passei, esses linfonodos, eles sumiram. Então, eu tenho marcas cirúrgicas precisas em lugares muito sensíveis, que eu não conseguia nem biopsiar, e existem marcas cirúrgicas, porém por fora não existe, e eu recebi lá no astral que eu cumprindo esse propósito aqui, eu teria uma cura quântica muito profunda. E isso já foi detectado aqui também. Então, é um processo, assim, maravilhoso. Eu não me sentia merecedora. Até porque são coisas muito fora do nosso alcance, do nosso entendimento. E aí a gente começa a estudar no astral, a vir para cá, trabalhar aqui, tudo. E aí a gente começa a perceber que a gente vive mundos paralelos, né? E que muitas coisas, assim como você diz, estão acontecendo na nossa frente, mas que os nossos olhos da terceira dimensão não enxergam. E esses fenômenos que acontecem comigo começaram a ficar muito mais frequentes, naturais, e eu já não tinha aquele receio, como eu vou dizer isso para a pessoa vai dizer se é verdade. A própria espiritualidade, ela já tem uma forma de conduzir isso com que toque a sensibilidade da pessoa e traga códigos que a pessoa vai saber. Então, assim, se essa é a minha missão e eu posso influenciar alguém motivando, com superação, eu estou abraçando, estreando isso aqui agora e eu pretendo continuar enquanto eu puder, trabalhando na luz, no amor. E, e tudo começou com um curso, né, no seu curso que eu ganhei de presente, que vem me aprimorando e agora eu estou aqui.